mas que ela também cresça, Deus, em o nome de Jesus. Amém. Amém? Então, nós vamos dar seguimento à nossa série de mensagens, né, desse mês, que é... Nós vamos falar sobre missões. E para isso eu queria que você abrisse a sua Bíblia já em Romanos, no capítulo 10. O versículo vai ser o versículo 14, mas aí eu queria pegar um pouco antes. Queria pegar desde o versículo 12. A nossa série de mensagens é a Igreja e a Grande Comissão. Enquanto os irmãos procuram, né, eu queria deixar, como eu deixei pela manhã, queria deixar uma indicação, já que a gente está falando de missões também, deixar a indicação do livro chamado Uma Saga Congregacional. Não só porque fala de nós congregacionais, mas porque fala também de missões. Desde a Inglaterra do século XVI, né, até os dias atuais, como nós chegamos aqui, né, como nós estamos sentados hoje com cadeiras acolchoadas, ar-condicionado, mas a realidade nem sempre foi essa, né? Então, como nós chegamos até aqui através do desejo missionário do Dr. Calley, né? Então, é importante a gente conhecer também a nossa história, a nossa raiz e, acima de tudo, a gente saber a importância das missões, né? Que é isso que nos trouxe até aqui. Então, fica aqui a dica, né? Uma saga congregacional. Acredito que tem, inclusive, aqui na nossa livraria. Então, Romanos, no capítulo 10, nós vamos ler do versículo 12 até o versículo 15, que diz assim: Porque não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam as coisas boas, ou o Evangelho. Bem, vamos orar. Senhor, queremos mais uma vez te agradecer, ó Deus, pela liberdade que nós temos de abrir a tua palavra e de ler e de explanar também, ó Senhor. Então nós queremos te agradecer por isso. Quero te pedir também, ó Deus, que a tua palavra, ó Deus, entre no coração de cada um, ó Deus. A obra é tua, ó Pai, então quero te pedir, Senhor, que o Senhor esteja sendo com a ministração da tua palavra. É assim que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém? Então, a gente vê aqui pelas palavras de Paulo que há uma necessidade. A necessidade é fazer missões, né? O evangelho ele chegou em Roma de uma forma diferente de muitas igrejas que foram implantadas naquela época. Tudo indica que o Evangelho chegou lá em Roma através de pessoas, né, que estavam lá no dia de Pentecostes. Isso a gente vê em Atos, no capítulo 2 e no versículo 10. Eu quero pedir para projetar. Né? Então, tudo indica que eles foram os primeiros eles habitavam lá, aqui. Então, aqui ele vai relatando que haviam pessoas... da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas mediações de Cirene e romanos, né, que aqui residem. Então, muitos romanos residiam lá, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Então, aqui ele vai mostrando que naquele acontecimento havia pessoas de várias nações e que romanos moravam lá. Então, tudo indica que a igreja ela foi fundada a partir dessas pessoas que lá estavam e foram testemunhar do que Deus fez lá em Roma. Então, por que a gente chega a essa conclusão? Porque Paulo ele não se coloca como fundador,
Pedro, também não, e também não há nenhum registro em toda a Bíblia de que algum apóstolo fundou aquela igreja. Mas Paulo ele tinha sim um projeto de ir a Roma. Na verdade, o projeto era ir na Espanha. Ele ia fazer missões na Espanha e Roma era o meio do caminho, né? Então, ele queria ir para Roma, pregar o evangelho em Roma e organizar algumas coisas que estavam acontecendo, conseguir o apoio da igreja de Roma e seguir para a Espanha. Então, a composição da igreja ela era interessante, né? Ela era de judeu e ela também era gentílica, e com predominância de gentílica, até porque por volta do ano 49, né, tem um historiador chamado Suetônio, ele informa que ele informa que os judeus foram expulsos por Cláudio, né? Isso aí você vê também em Atos, no capítulo 18, a partir do versículo 1, então você vê que Cláudio ele expulsou os judeus de lá. Por quê? Porque os judeus eles estavam sendo acusados de formar de tumulto, né? E naquela época o tumulto não podia acontecer. Quando acontecia, aí eles desfaziam, proibia ou prendia, alguma coisa nesse sentido. Então, como estava havendo tumulto por causa dos judeus e o historiador ele diz que Cláudio tinha escrito assim, né, por causa de um tal de Crestos. Ele, na verdade, escreveu errado, era Cristo mesmo. Então, essa tensão entre judeu e gentil, ela existia na igreja de Roma. E aí, a gente vê que isso era esperado, porque dentro do próprio colégio apostólico já havia também essa divisão. A gente vê lá em Gálatas, no capítulo 2, nós vamos ler do capítulo 2, dos versículos 11 até os versículos 21. A gente vai ver ali que dentro do colégio apostólico também havia um pouco dessa divisão. Diz assim: quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resistir-lhe face a face. Isso é Paulo dizendo que tinha resistido Pedro, porque havia se tornado repreensível. Né? De fato, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com gentios. Quando, porém, chegaram, começou a afastar-se e, por fim, separou-se temendo da circuncisão, né? Quando os judeus chegaram. E também os demais judeus se fizeram hipócritas, juntamente com ele, a ponto de o próprio Barnabé, né, que outrora incluiu Paulo no colégio apostólico, ter se deixado levar pela hipocrisia deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, eu disse a Cefas na presença de todos. Então, veja a ousadia de Paulo, né? Foi um apóstolo que chegou mais tarde, foi integrado mais tarde ao colégio apostolado, mas, quando ele viu que Pedro não estava correto, ele resistiu Pedro, e olha o que ele falou a Pedro, né? Se você que é judeu, na presença de todos, né, vive como um gentio e não como um judeu, por que quer obrigar os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus, por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas se nós, procurando ser justificados em Cristo, fomos também achados pecadores, será que isso significa que Cristo é ministro do pecado? De modo nenhum. Porque se volto a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim.
não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Amém? Então, a gente vê que dentro do colegiado apostólico, houve uma dissensão ali entre Paulo e Pedro, e ele diz que Pedro se tornou repreensível, porque ele estava com hipocrisia. Quando ele estava com os judeus, ele apoiava a causa dos judeus. Quando estava com o gentio, apoiava a causa dos gentios. Né? Então, Paulo ali repreendeu ele. E esse capítulo ele fala um pouco disso. Né? O livro de Gálatas também fala muito sobre essa tensão aí entre lei e graça, que os judeus querem implantar, mesmo eles se convertendo, eles queriam implantar a lei, né? E os gentios resistiam a isso. Então, a igreja era predominantemente gentílica, e Paulo, um dos objetivos de Paulo em ir lá para Roma era apaziguar justamente essa tensão entre judeu e gentil. Né? Paulo enfatiza no decorrer do capítulo 10 que Deus não é Deus dos judeus, Deus também é dos gentios. Aqui logo no primeiro versículo diz assim: irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Aqui ele está falando dos judeus, porque eles dão testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém sem entendimento. Né? Eles eram zelosos, mas eles não entendiam essa questão da graça divina. Então, porquanto desconhecendo a justiça de Deus é Jesus. Tá? Então, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram ao que vem de Deus. Então, ou seja, quando eu desconheço a justiça de Deus, né, e eu quero fazer as obras da lei, né, Paulo diz aqui no versículo 3, que quando eu faço isso, eu estou, na verdade, tentando estabelecer a minha própria justiça. Quando eu quero colocar a minha salvação em obras, né, eu estou tentando fazer, na verdade, justiça própria. E a gente sabe que tanto o judeu quanto o grego estão debaixo da mesma coisa, do pecado. Então, Paulo ele enfatiza no capítulo 10 que Deus não é apenas de judeus, ele é também de judeu e Deus também de gentil, porque o judeu ele tem aquela coisa, né? Nós somos a descendência de Abraão, nós somos, Deus é para a nossa nação. E aí Paulo ele começa a explanar sobre isso, que não há vantagem em ser judeu, não há vantagem. Então, mas a justiça de Deus não está em cumprir a lei, mas em reconhecer que Jesus morreu a nossa morte, pagou a nossa dívida, que era impagável que pagasse. Não, essa dívida para nós era impossível que nós pagássemos, porque a lei ela é santa. A lei ela é santa. A lei, como Paulo diz, ela é perfeita. Lá em Romanos 7:12 ele vai dizer que a lei é perfeita. E nós sempre tropeçamos, né? E quando a gente eu estava dizendo hoje de manhã que, pegando o fácil da lei, que a gente sabe que os judeus eles colocaram, acrescentaram várias coisas à lei. Então, pegando só ali os 10 mandamentos, a gente vê que a gente sempre tropeça em algum. Né? A gente começa a olhar, a gente tropeça nem que seja na mentira. Né? Então, para a gente ver como a gente não consegue cumprir a lei. A gente não consegue cumprir a lei. Basta a gente dizer, dá mais ou menos 5 para as 7, a gente diz 7 horas. Né? A gente já mentiu, está vendo como é tênue essa linha? Né? Então, como a lei ela é perfeita e como nós não conseguimos cumprir ela. Por isso que Jesus ele é a justiça de Deus. Então a lei ela é perfeita. Nós tropeçamos porque nós somos pecadores. A mancha do pecado está em nós. Então, sendo assim, para pagar o pecado e cumprir a lei, tal pessoa tem que ser perfeito, tem que ser a mancha do pecado. E essa pessoa só foi encontrada em quem? No próprio Deus, em Jesus.
né? E ele mesmo se dispôs em pagar essa dívida. Ele se dispôs em pagar essa dívida. Essa dívida era minha, essa dívida era sua, mas aí ele se dispôs em pagar essa dívida, né? Então, ele se humilhou, se tornou humano para poder pagar esta dívida. Então, ele se dispôs a pagar a minha dívida. E aí ele se entregou na cruz, e quando ele diz está consumado, é porque de fato está consumado, não há mais nada o que fazer. O sacrifício já foi feito, o sacrifício substitutivo de Cristo, né? O pecado, tudo que eu deveria pagar, né? Ele fez, ele pagou. Então, o sacrifício ele foi aceito, o preço ele foi pago, a dívida impagável que eu e você tinha foi quitada. O sacrifício do Filho de Deus ele foi aceito. Nada mais impede nós estarmos hoje com o Pai. Aquilo que era impossível para mim e você, Jesus conquistou na cruz. O que era impossível para mim e você era ser salvo. Nós não conseguiríamos ser salvos, de jeito maneira. Tá? Então, no versículo 12, ainda de Romanos, Paulo afirma que para Deus não há distinção entre gentios e grego. Ele diz aqui, pois não há distinção entre judeu e grego. E por que não há essa distinção entre judeu e grego? Não há essa distinção porque todos são pecadores. Tanto gentio quanto grego são pecadores. Então, não há dois planos de salvação. Não há um plano de salvação para gentio e não há um plano de salvação para grego. O plano é um só. E o plano é Jesus. Deus não daria, como não deu, nenhum privilégio para os judeus por serem descendência de Abraão, né? Eles se orgulhavam disso. Nós somos descendência de Abraão, mas Deus não deu nenhum privilégio pelo simples fato de judeus e gentios justamente serem pecadores. Amém? Então, uma vez que o mesmo é Senhor de todos, né? Na continuação do versículo ele diz que não há distinção, porque todos estão debaixo do pecado, né? Uma vez que o mesmo é Senhor de todos. Então, o Senhor, ele é Deus tanto de judeu, né? Uma vez que o mesmo, ele é Deus tanto de judeu, quanto ele é Deus também de gentio. Então, ele mostra que não há privilégio nenhum. Não há privilégio nenhum. E que a missão de Israel era ser missionária. Essa era a missão dela. Apesar de outras nações terem outros deuses naquela época, e hoje também, né? Hoje nós temos as mais variadas formas de pensar, de filosofias, de outras religiões, mas Deus, ele é um só, e ele vai cobrar, né? Então, é urgente que nós precisamos pregar o Evangelho, porque a salvação é só em Jesus. Todos irão aparecer na frente de Jesus. Todos nós iremos, ele não mais como cordeiro, agora como juiz, né? Ele vai julgar toda a nação, todos os povos. E no versículo, adiantando o versículo, ele também diz que Deus ele é rico para com todos que invocam. Então não importa quem clama por Deus, seja judeu ou seja grego, ou seja, grego a gente pode tratar como gentio, né? Então, ou seja judeu, ou seja gentio, né? Será salvo aquele que invocar o nome do Senhor. E aí, entre o versículo 13, que ele diz, né, no versículo 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, Paulo faz uma citação aqui, né, lá do profeta Joel, que disse que o Espírito seria derramado por toda a carne. Esse também, o discurso de Pedro lá em Atos, ele diz que o Espírito vai ser derramado sobre toda a carne. Então, toda a carne, judeu e gentio, está todo mundo debaixo dentro da mesma bênção. Então, a necessidade de fazer missões, logo no versículo 14, ela se revela por um simples fato. Vamos para o versículo 14? O versículo 14 é a nossa... nós vamos nos ater, tá? Então ele diz, a necessidade de fazer missões, por quê? Porque ele diz logo aqui, como porém invocarão aquele em quem não crer. Então, esse Jesus que eu falei aqui, que Paulo, que eu falei, né, que pagou o preço, né, que levou o meu pecado, né, esse Jesus
O evangelho que Paulo vem afirmando nesse versículo, no capítulo 10 todo, né, que não há mais distinção entre judeu e grego. Esse evangelho, as pessoas precisam crer. E é isso que Paulo diz. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram. Então, muitas pessoas hoje elas têm ido para o inferno, né, por não crerem na salvação. E muitos não creem porque não ouviram. Que é seguindo o versículo 14, diz: como, porém, invocarão aquele em quem não creram, e como crerão naquele de quem nada ouviram. Então, eles precisam ouvir o evangelho. Com tanta tecnologia que nós temos hoje, com o mundo tão globalizado como nós temos hoje, né? Em qualquer lugar que você chega, muitas vezes o local é aparentemente até inóspito, mas lá a pessoa tem internet e tem acesso a tudo. Ainda assim, existem pessoas hoje que nunca ouviram o evangelho. Então, como é que eles vão crer se eles nunca ouviram o evangelho? E o motivo dessas pessoas não crer é pelo simples fato de nunca ter ouvido o evangelho. Então, as pessoas precisam ouvir sobre o evangelho. As nações precisam ouvir sobre o evangelho. Paulo tinha essa preocupação e por isso ele se empenhou tanto, né, em evangelizar o mundo. Não é à toa que ele evangelizou o mundo todo da época. Apesar de sermos de doutrina reformada, meus irmãos, nós não podemos jogar a culpa tudo nós somos doutrina reformada, nós cremos na eleição, então as coisas vão acontecer. E não é bem assim, né? A palavra de Deus, ela deixa bem claro, né, que nós também somos responsáveis. Nós precisamos pregar o evangelho, nós precisamos ir lá. Né? O eleito vai se revelar através da mensagem do evangelho. É o evangelho que vai atrair ele para Cristo. É o evangelho. Então, a necessidade de fazer missões também, porque eles precisam ouvir. Né? Como ouvirão se não há quem pregue? Se não há quem pregue, como é que eles vão ouvir? Então, há uma urgência em fazer missões. E aqui, eu tinha dado no início uma dica de leitura, que era uma saga congregacional, né, porque justamente fala de missões. E aqui eu separei um trecho, que é interessante, né, que a obra congregacional, nós estamos aqui hoje porque lá atrás, lá na Ilha da Madeira, né, teve uma pessoa que quis vir para o Brasil e pregar o evangelho. E mesmo em meio a perseguições, né, ele veio para cá, pregou o evangelho, e hoje nós estamos aqui. E como, para finalizar, no versículo 15, ele diz assim: como pregarão se não forem enviados? Então, nós fazendo o caminho contrário, né, primeiro, ao envio do missionário. Hoje se dispõe aí. E segundo, a pregação do evangelho. O evangelho é pregado, as pessoas ouvem o evangelho e as pessoas creem no evangelho. Então, esse trechinho aqui de Romanos, ele dedicou justamente a essa necessidade de fazer missão. Então, Deus não é salvador apenas de judeus, como criam eles, né? Deus não é apenas salvador de judeus. E Deus não preparou uma salvação apenas para os judeus. Deus é Deus tanto de judeus, como Ele é Deus do gentio. E é necessário que o evangelho seja pregado a todas as nações da terra, mas que para isso é necessário também o apoio da igreja, né? Você vê que Paulo, quando ele quis ir lá para a Espanha, ele queria passar lá em Roma justamente para isso, né? Para apaziguar essa tensão aqui, né? Mostrar que o evangelho não é exclusividade de judeu, que o evangelho é para todos. E também, ele, além de tentar apaziguar isso aqui, ele também queria, né, conseguir o apoio da igreja lá de Roma para seguir a sua viagem missionária. Então, para finalizar, da mesma forma que nós fomos salvos pela graça, né, mediante a pregação do evangelho, nós também devemos propagar o evangelho.
Da mesma forma que um dia nós somos salvos, que alguém chegou lá, que alguém pregou. Se nós estamos aqui é porque alguém pregou. Ou você se dispôs a ir para uma igreja e ouviu o evangelho. Mas uma coisa foi certa, você ouviu o evangelho. Não há conversão sem a pregação do evangelho. Então, mesmo que você tenha saído da sua casa um dia e você tenha se convertido, porque você chegou, se expôs à mensagem e se converteu, ainda assim, aquela igreja, ela está lá, fruto de uma obra missionária, fruto de alguém que chegou lá e, com o coração aberto, abriu aquela igreja, aquele trabalho. Então, a mensagem é ela quem converte o coração. E ela só consegue fazer isso se houver o apoio da igreja. Então, a causa do evangelho ela deve ser abraçada, pois é através do evangelho que o nome do Senhor poderá ser invocado por quem ainda não conhece. E essa chama ela tem que arder no nosso coração. Essa chama de... Muitas vezes o nosso vizinho ele está indo para o inferno, ele não conhece o Senhor. Muitas vezes, até os nossos familiares também, e nós temos o evangelho, e às vezes nós nos calamos. Então, a missão ela começa lá, na nossa casa, na nossa vizinhança, mas ela também transcende tudo isso. A missão ela também precisa ser na região, precisa ser, olha só, outra hora a Europa era o berço das missões, eles enviavam missões. Hoje o caminho é contrário, nós temos que enviar para a Europa, porque boa parte lá dos países, infelizmente, eles são ateus. Então, para você ver como a missão ela é dinâmica, como o evangelho é dinâmico, como ele não pode parar, como ele precisa ser pregado, como ele precisa estar todo o tempo sendo reafirmado. Então, que essa chama, ela, em nosso coração, ela arda. Que nós possamos pensar naqueles povos que não foram alcançados ainda. O trabalho do evangelho ele não é fácil, o trabalho do evangelho ele é difícil. Ele é difícil. Não só por causa das barreiras, mas nos problemas também intramuros, que Paulo aqui já vinha enfrentando. Sempre tem esses problemas intramuros, Sempre tem. Então, Paulo aqui ele enfrentou aqui foi a questão de judeu e gentio, um querendo colocar a lei e o outro não querendo, um querendo circuncidar e o outro não querendo circuncidar. Hoje, no mundo moderno, eu acredito que o evangelho ele sofre muito com os pregadores midiáticos, que não tem compromisso com a ovelha e que é apenas o dinheiro da ovelha. Então, o evangelho ele é sofredor. Mas a igreja ela precisa apoiar aqueles que estão no campo, aqueles que estão pregando a mensagem. Amém? Então, quero agradecer e quero pedir já para o louvor se posicionar.